Pai para que nos abençoe. Deus, Pai Todo-Poderoso, Jesus, Mestre amado e querido, anjos guardiães, espíritos amigos e protetores, Mãe Maria Santíssima. Neste momento, elevamos o nosso pensamento até vós para agradecermos a oportunidades que nos concedes, Pai amado, de juntos estarmos aqui mais uma vez, irmanados, para em teu santo nome, aprendermos um pouco mais a respeito da doutrina que constitui para nós a Boa Nova, em tempos atuais. Senhor Deus, nós queremos te agradecer a presença dos companheiros que aqui compareceram. Mas queremos também te pedir as tuas divinas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam vir para esta reunião virtual, tá? Em função de quaisquer que tenham sido as dificuldades encontradas. Nós te rogamos que eles sejam amparados, que as suas famílias sejam abençoadas e iluminadas pelo teu imenso e magnânimo amor. Abençoa o mundo, Senhor Deus, neste momento em que ainda vivenciamos o recrudescimento da pandemia, os fantasmas da guerra em alguns pontos do globo. Senhor, dai-nos harmonia, suportação e equilíbrio. Dai-nos a paz. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, Pai amado, mas livrai-nos de todos os males, porque vosso é o poder, a bondade, a misericórdia, a justiça, o amor e o perdão. E assim, Deus amado, Jesus, Mestre querido, neste estado de alma, nós os pedimos permissão para darmos, por iniciado, mais um estudo da obra básica O Céu e o Inferno, um dos pilares da codificação espírita, que suplicando, Senhor, que o anjo bendito de tua paz esteja em nossos corações, nos ampare, nos conforte, nos console e proteja hoje, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Bom, nós vamos iniciar o capítulo 10, né, do livro, ainda na primeira parte, sobre a intervenção dos demônios nas manifestações, modernas manifestações. Os modernos fenômenos do espiritismo têm atraído a atenção sobre fatos análogos de todos os tempos. E nunca a história foi tão complicada nesse sentido como ultimamente. Pela sentença do prefeito, pela semelhança do prefeito, inferiu-se uma unidade da causa. Como sempre acontece relativamente a fatos extraordinários, que o senso comum desconhece, o julgo viu nos fenômenos espíritos uma causa sobrenatural. E a superstição completou o erro, ajuntando de absurdas crendices. Provém daí uma multidão de lendas, pela maior parte, são uma amálgama de poucas verdades e muitas mentiras. Bom, quando as pessoas não entendem determinados fenômenos, as pessoas começam a achar que são fenômenos extraordinários, né? E esses fenômenos extraordinários, como cai no senso comum, o vulgo, o pessoal que não tem conhecimento de como o fenômeno acontece, começa a inventar histórias, lendas, crendices, com relação àqueles fenômenos que são incompreensíveis à primeira vista para ele. Então, para que essas crendices, essas lendas sejam dissipadas, esses fenômenos extraordinários também sejam dissipados, é necessário que
conheça a causa, a origem desse fenômeno, a fim de que a gente não demonstre ignorância com relação ao acontecimento. Então, por isso é que são espalhadas, como diz o texto, muitas mentiras e lendas inventadas, porque, né, o sobrenatural sempre enche os olhos e, às vezes, até deixa as pessoas com um certo temor, um certo pavor com relação àquilo que acontece. Justamente, repito, por conta da falta de informação a respeito desse fenômeno. Então, e a história tem muito disso, né? Tem muito desse fenômeno. E os fenômenos espíritas modernos, os fenômenos espíritas que são nos apresentados no momento por Kardec, aí completa a crendice e as lendas. E por isso, tanta confusão que a gente encontra por aí afora com relação a fenômenos. Inclusive, dizendo que esses fenômenos são fenômenos demoníacos, né? Fenômenos demoníacos porque, né, são coisas que ninguém pode explicar, entre aspas, e aí inventam a história de que tudo é do demônio, né? Essas coisas, fenômenos, são fenômenos causados por demônio. Mais alguém? Diga. Essa questão fenomenológica, ela é assim interessante, como tu dizes, quando alimentada por crendices, né? Eu me lembro de uma crendice muito comum existente em Pinheiro, que era a história de que no período de lua cheia o sujeito não passava em um determinado local. Então, passava em determinado local, que era um local muito cheio de palmeiras à época, e, segundo dizia-se lá, aparecia um cavaleiro sem cabeça que corria atrás do pessoal. Com muito barulho, aquela coisa toda, etc. Aí, rapaz, lá nesse local... Não é a mula sem cabeça? Era quase isso. Mas aí quem não tinha cabeça não era o cavalo dessa vez, era o cavaleiro, né? Na crendice do povo. Então, ninguém passava naquela região nesse período. Engraçado que no período que a lua estava minguante, ou lua nova, que estava tudo escuro, passavam pelo lugar, não tinha problema nenhum. Mas na lua cheia não tinha quem fizesse. Até que um dia, um sujeito cheio do álcool, cheio do bardal, disse: mas hoje eu vou encarar esse cavaleiro sem cabeça. Rapaz, não vai, eu vou. Aí ele bebeu para caramba, encheu, se empanturrou de cachaça. Deram um facão, que o povo chamava naquela ocasião de teçado para ele. Botaram um teçado na mão dele. Hoje eu vou enfrentar esse tal cavaleiro sem cabeça. Aí, meu amigo, a lua nasce bonita, aquela coisa toda, e o pessoal começou a ouvir os barulhos que eram próprios do anúncio do cavaleiro sem cabeça, né? Aí o sujeito, cheio da cachaça, avançou em direção ao local onde estava o cavaleiro sem cabeça. Qual não foi a surpresa? Quando esse camarada viu, fechado assim, várias folhas de palmeira. E como ele estava com o facão na mão, ele cortou as palhas que ele pôde ali, e imediatamente a turma que tinha ido com ele para ficar avistando de longe, para ver qualquer coisa aí, naquela ocasião a curiosidade já era grande, não é só na internet dos dias de hoje. De repente os caras veem ele voltar e a história do barulho desaparecer. Rapaz, o que foi? Rapaz, eu não encontrei nada de cavaleiro sem cabeça, não encontrei nada disso, não. O que eu encontrei foi muita palha atrapalhando a visão
E aí eu cortei logo um bocado delas aí. Resultado, o Cavaleiro Sem Cabeça era a projeção da Lua em relação às palhas que dava a impressão, para quem via distante, com medo, aquela coisa toda, de que era, entre aspas, o cavaleiro sem cabeça. E, consequentemente, o vento batendo nas palhas fazia a sonoplastia, né? Característica sonoplastia. Então, essa aí foi a história da lenda do cavaleiro sem cabeça lá de Pinheiro, né? Para você ter uma ideia de como as crendices se espalham, né? Pois é, era só mesmo para trazer este momentozinho de relaxamento. Isso. Então, essa história aí, Edilson e Leda, essa história nos mostra como a gente acredita em coisas que não existem. Como a gente é credo ao extremo. A gente acredita em qualquer besteira que falam para a gente que não analisa. Ou seja, era apenas um fenômeno. Olha só, o cavaleiro sem cabeça era apenas um fenômeno natural, a lua projetando sobre as palhas e a palha projetando, né, a sombra, né, uma determinada sombra, e o balanço do vento ajudando a crendice. Ou seja, não tinha nada a ver. Cavaleiro sem cabeça, porque invenção de alguém. Alguém olhou um negócio parecido com um homem sem cabeça, ou coisa parecida, um cavalo e tal. E aí, botaram o nome disso aí. Colocaram um apelido no fenômeno. E aí, haja acreditar. É igual essas histórias de não sei quem apareceu, não sei por ali, e coloca uma vela, não sei como, não sei lá, etc. Então, cada dia que passa, a gente percebe como nós somos crédulos, como a gente acredita em cada besteira. Né? Cada besteira que é de impressionante. Verdade. Vai dizer alguma coisa, Leda? Não. Tá. Então vamos continuar a leitura. As doutrinas sobre o demônio, prevalecendo, portanto, o tempo, haviam de tal maneira exagerado o seu poder que fizeram, por assim dizer, esquecer Deus. Por toda parte surgia o dedo do Satanás, bastando para tanto que o fato observado ultrapassasse os limites do poder humano. Até as coisas melhores, as descobertas mais úteis, sobretudo as que podiam valer a ignorância e alargar o ciclo das ideias, foram tidas muitas vezes por obras diabólicas. Os fenômenos espíritas de nosso dia, mais generalizados e mais bem observados à luz da razão e com auxílio da ciência, confirmaram até a intervenção de inteligências ocultas, porém, agindo dentro de leis naturais e revelando, por sua ação, uma nova força em leis até então desconhecidas. Bom, então, os fenômenos espíritas, né, demonstraram o seu aparecimento, demonstraram que existe realmente forças ocultas e que essas forças ocultas são capazes de realmente influenciar ideias, inclusive, influenciar pensamentos, etc. E, às vezes, essas ideias elas são observadas de forma até certo ponto negativa, demonstrando esses fenômenos que são leis naturais. Logicamente, após determinado estudo acurado com relação a essas manifestações, para nos mostrarem que esses fenômenos são inteiramente naturais e normais, sem que nos mostre, aliás, que as crendices não cabem no estudo desse fenômeno, no estudo sério. Então, é isso que a gente tem que observar, porque
um fenômeno espírita vem nos mostrar que existe, além de tudo isso, um plano maior. E esse plano maior é o plano onde estas entidades, essas inteligências, estão agindo e de lá nos informar das coisas que acontecem por lá. Mais alguém? Não, apenas eu achei legal quer dizer, legal no sentido de curioso. Uhum. A primeira parte desse item 2, quando informa o seguinte: olha, isso foi tão exagerado que tudo que surgia, mesmo que fosse até para o bem, era considerado, desde que fugisse um pouco dos fenômenos naturais, ou conhecidos até então, coisa do tinhoso, né? Ou seja, tinha o dedo do mesmo. Eu me lembro, então, daqueles episódios lá que levaram à Inquisição, rapaz, né? As descobertas, só porque contrariavam o que estava estabelecido até então, levaram muitas pessoas à fogueira. A própria Joana d'Arc, né? É claro que teve todo o interesse político ali, mas entre aspas, motivo para o seu sacrifício na fogueira era o fato dela ter sido considerada bruxa em razão de afirmar, ouvir as vozes de Santa Catarina e de outras entidades, aquela coisa toda. É isso, meu amigo. A ignorância nos causou grandes danos em relação a grandes personalidades. Tu falaste aí a respeito do Jonathan. Na verdade, o objetivo deles era realmente, né, executá-la, né? Porque ela Sim, era político. estava indo de encontro aos ensinamentos da igreja, e por conta disso ela foi denominada de bruxa e também, né, acompanhada do tinhoso, coisa parecida. Então, são coisas. Então, eles diziam que ela estava influenciada por ele, né? Influenciada por ele, para que pudesse ter a justificativa para executar a Joana d'Arc. Isso realmente é algo extremamente triste, porque como é que uma igreja que é dita, né, segue os ensinamentos do maior de todos os mestres, pode determinar uma situação desta, né? Isso, algumas coisas que a gente conheceu na história, né? Fora aquelas que a história não conheceu, né? Inclusive aquela do livro que Leda já leu, o Edilson já leu, eu já vi, o Memória do Suicídio. Memória do Suicida, ele conta lá detalhes que quando ele era grande elemento da igreja, como ele fazia com as pessoas, né, que ele tinha raiva, né, que ele queria prejudicar. Realmente algo extremamente estranho. Como é que os grandes da igreja eram capazes de fazer coisas tão cruéis com relação aos seus conterrâneos. É um negócio e para a gente acreditar realmente mas pode acontecer. Mas aconteceu e a gente lamenta muito tudo isso que aconteceu. Continuando a leitura. Enquanto não se possuía do mundo espiritual noções mais do que em certas temáticas, a verdade podia ser desviada. Mas hoje, que observações rigorosas e estudos experimentais esclarecem a natureza, origem e destino dos espíritos,
bem como o seu modo de ação e papel no universo, hoje dizemos, a questão se resolve por partes. Sabemos agora que essas inteligências ocultas são as almas dos que viveram na Terra. Sabemos também que as diversas categorias de bons e maus espíritos não são seres de espécies diferentes, porém, que apenas representam graus diversos de adiantamento. Segundo a posição que ocupam, em virtude do desenvolvimento intelectual e moral, os seres que se manifestam apresentam os mais simples contrastes, sem que por isso possamos supor que tenham saído todos da grande família humana. Do mesmo modo que o selvagem, o bárbaro e o homem civilizado. Então, ele está dizendo aqui que nesses fenômenos, né, esses fenômenos espíritas, se apresentam, se manifestam espíritos das mais diversas categorias, né, das mais diversas inteligências. Muitos com inteligências um pouco mais elevadas e outros com inteligências um pouco menos elevadas, mas todos demonstrando que existe realmente espíritos que são diferentes uns dos outros, simplesmente por suas capacidades intelectuais e morais, por conta das suas manifestações. Como eles se manifestam, por que se manifestam, o que eles querem dizer com aquelas manifestações, e tudo isso se transformou em um estudo maravilhoso de Kardec, a fim de que pudesse entender a natureza desse fenômeno e também a origem desses espíritos, ou a origem dessas categorias de fenômenos. Então, meus amigos, logicamente, a gente poderia até supor que esses espíritos, como já falei, têm categorias diferentes, os mais atrasados poderiam se manifestar de formas estranhas e negativas, ou dizer algumas coisas que poderiam ser considerados como demônios, né? Até mesmo por conta da vontade que alguns elementos tinham e têm até hoje, de dizer que essas manifestações todas são demoníacas, para que eles não se interessem pelo fenômeno e também façam com que os seus fiéis também não se interessem, assim que não desviem o pensamento e nem a inteligência para outro lado, para outras coisas. Mais alguém? Não, acho que foi esclarecedor. Vamos lá. Item 3. Sobre este ponto, como sobre muitos outros, a Igreja mantém as velhas crenças a respeito dos demônios. Diz ela, há princípios que não variam há 18 séculos, porque são imutáveis. O seu erro é precisamente esse, de não levar em conta o progresso das ideias. É supor Deus insuficientemente sábio para não proporcionar revelação aos desenvolvimentos das inteligências. É, em suma, falar aos contemporâneos a mesma linguagem do passado. Ora, progredindo a humanidade, enquanto a Igreja se bloqueia em velhos erros sistematicamente, tanto em matéria espiritual como na científica, cedo virá a incredulidade, avassalando a própria Igreja. Por isso é que tem muita gente saindo da Igreja, porque a Igreja martela a mesma coisa há séculos. Há séculos. São as ideias que não mudam, continuam pensando da mesma forma, continuam agindo da mesma forma. Melhorou um pouquinho, mas continua agindo da mesma forma. E aí as pessoas começam, olha só, por conta da evolução da humanidade, as pessoas começam a raciocinar, começam a pensar, e aí começam a tirar conclusões daquelas ideias antigas que não mudam. E aí começam a desacreditar na Igreja e acabam, né, saindo. Então, enquanto a Igreja não muda,
ela vai perdendo seus fiéis. Por isso, e por conta disso, é que a grande maioria dos fiéis da igreja que saíram se tornaram evangélicos. Ou, né, entre aspas, protestantes. Porque não concordam, né, com as ideias da igreja católica, que continua, repito, continua com as ideias antigas do século passado. Sem perceber, logicamente, que a humanidade evolui e que a inteligência também evolui. E cada ser vai, com um trabalho constante, dando mais evolução à sua inteligência e à sua parte inteligente e à sua parte moral. Quem mais? Então vamos lá, continuando. Item 4. Eis como esta explica a intervenção exclusiva dos demônios nas manifestações do Espírito. Tá bom. Nas suas intervenções exteriores, os demônios procuram dissimular a sua presença a fim de afastar suspeitos. Sempre astutos e pérfidos, seduzem o homem com ciladas antes de algemá-lo na opressão e no serviço. Aqui se abusam a curiosidade com fenômenos de partidas pueris. Além, despertam de admiração e subjugam no encanto do maravilhoso. Se o sobrenatural aparece de uma cara, então acalmam, extinguem-se quaisquer apreensões, solicitam confiança e provocam familiaridade. Ora, se apresentam como divindade e bom gênio, ora assimilam nomes e mesmo traços memorados mortos, com de tais fraudes, dignas da antiga serpente, falam e são ouvidos, dogmatizam e são acreditados, misturam com suas mentiras a verdade e inculcam o erro debaixo de todas as formas. Eis o que significam as pretensas revelações de Além-Túmulo. E é para um tal resultado que a madeira e a pedra, as flores e as fontes, os santuários dos ídolos, os pés das mesas e as mãos das crianças se tornam moráveis. É por isso que a pitoniza, profetiza em delírio, e o ignorante se torna cientista num som misterioso. Enganar e perverter, tal é, em toda parte, e todos os tempos, o supremo objetivo dessas manifestações. Então, é impressionante como, com relação a essas coisas aqui, todo mundo é cientista, todo mundo sabe tudo, todo mundo se manifesta. Tanto os cultos, quanto os ignorantes, quanto os que não têm conhecimento. Então, todo mundo se manifesta. Né? É influenciado por essas mentiras, essas pessoas, não, lançando essas mentiras, essas pessoas conseguem influenciar centenas, milhares de pessoas para que sigam os seus objetivos, para que sigam aquilo que eles estão pensando. Ou seja, seus objetivos jamais são os objetivos puros, jamais são objetivos do Evangelho. São objetivos exclusivamente próprios e egoístas. Por isso que a gente encontra cada coisa por aí afora distribuída nas religiões das mais variadas possíveis. Muita gente que diz que faz entendido, né? Eles, com suas mentiras, misturadas com algumas verdades, fazem com que as pessoas se curvem diante das suas manifestações através das palavras, fazendo com que essas pessoas curvadas façam o que eles querem. Aquilo que eles fazem, que essas pessoas fazem, na verdade, ajudam a que essas pessoas atinjam os seus objetivos, muitas das vezes escuros.
Mais alguém? Tá. Então, vamos... Para falar? Eu disse, não, não. Não, não. Ah, tá. Então, vamos ler mais um pedacinho. Os resultados surpreendentes destas práticas ou atos ordinariamente fantásticos e ridículos não podemos provir da sua virtude intrínseca, nem da ordem estabelecida por Deus, só podem ser atribuídos ao concurso das potências ocultas. Tais são, notadamente, os fenômenos extraordinários obtidos em nossos dias pelos processos aparentemente inofensivos do magnetismo, como o das mesas falantes. Por meio das operações da moderna magia, vemos reproduzirem-se no presente as evocações, as consultas, as curas e sortilégios que ilustram os tempos dos ídolos e os ângulos das sibilas. Como outrora, interroga-se a madeira e esta responde. Manda-se e ela obedece. Isto em todas as línguas e sobre todos os assuntos. Acha-se a gente em presença de seres invisíveis a usurparem nomes de mortos e cujas pretensas revelações têm um cunho da contradição e da mentira. Formas consistentes e leves aparecem rápidas e repentinas, patenteantes, dotadas de forças sobre-humanas. Então, ou seja, para esse povo, eles conseguem tudo. Né? Lembra daquela história lá do centro que tu nos falaste, daquele, né, desmaiador ou coisa parecida? Então, tudo combinado. Lembra daquilo que eu falei com relação a quando eu fui lá na Raposa comprar peixe, e tinha uma pessoa, um pessoal lá falando, e tal, etc, etc. Pessoal que pelo linguajar, pela expressão, a gente percebe que são semi-analfabetos ou analfabetos. E, né, falando e tal, se manifestando e tentando induzir, envolver as pessoas que por ali passavam, porque todo mundo se acha na condição de pastor, né, de ovelha, de pastor condutor de ovelhas. Todo mundo se acha na condição de orientador, de educador, de almas, etc, etc, etc. E para isso, fazem das mais variadas coisas estranhas e esquisitas, como, por exemplo, falar com a árvore, né? Falar com pedras, falar com pedaços de madeira, e dizer que esses pedaços de madeira, essas pedras são tudo encantados, e se você levar para sua casa, você vai ser abençoado, e parará, 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 e que a gente sabe que tudo não passa de engodo e de justamente para, né, quem faz essas coisas se darem bem em determinadas situações. Isso é terrível. E esse pessoal, a gente sabe que é classificado, segundo Jesus, hipócritas, que são tudo encaiados por fora, mas cheios de podridões por dentro. Aparentam uma coisa que, na verdade, não são, e dizem uma coisa que, na verdade, não é verdade. Tudo, né, para atingir um objetivo que a gente sabe qual que é esse objetivo. Mais alguém? Não. Tá. Bom, vamos ficar por aqui? Vamos ficar por aqui. Diga. Tu não queres baixar um pouquinho mais para ver onde é que termina? Que de repente pode... Está longe, olha. Ah, termina bem aqui. Vamos terminar esse pedacinho, então. É melhor. Vamos terminar esse pedacinho. Vamos lá. As almas dos mortos que Deus proíbe levantar, essas demoram no lugar que designa a seus espíritos. E não podem, sem sua permissão, colocar-se às ordens.
Assim, seres misteriosos que acodem ao primeiro apelo do herege, do ímpio ou do crente, porque importa dizer da inocência do Cristo, não são nem enviados de Deus, nem apóstolos da verdade e da salvação. Porém, fatores do erro que a gente infere. Não são. Apesar do cuidado com que se ocultam sobre os mais veneráveis nomes, eles traem-se pela nulidade de suas doutrinas. Pela baixeza dos dados e incoerência das palavras. Procuram apagar do símbolo religioso os dogmas do pecado original, da ressurreição do corpo, da eternidade das penas, como de toda a revelação divina, para subtrair as leis da sua verdadeira sanção e abrir ao vício todas as barreiras. Se as suas sugestões pudessem prevalecer, acabariam por formar uma religião cômoda para o uso do socialismo e de todos a quem importuna a noção do dever e da consciência. A incredulidade do nosso século facilitou o caminho. Assim, possam as sociedades cristãs, por uma sincera dedicação à fé católica, escapar ao perigo desta nova e terrível infância. Ficou muito bem. Rapaz, ou seja, essas manifestações, algumas vezes, se ocultam por trás de nomes venerados. É impressionante. Por exemplo, a entidade venerável que sempre se manifesta atualmente e que muita gente acredita que sim, é que muita gente fala com Deus. Ou seja, lá do Antigo Testamento, meus amigos, do Antigo Testamento, tem Moisés e os grandes baluartes da Bíblia falando com Deus. Falando tete a tete, né, com Deus. E até hoje, é disso que nós temos no centro uma coleção de livros chamada Falando com Deus, em que o autor afirma que tudo aquilo que está lá no livro foi Deus que passou para ele, através do ditado, ditou para ele. É um dito. É um livro, aliás, é uma trilogia de perguntas e respostas. O autor faz essas perguntas e Deus responde a todas elas. Eu confesso, meus amigos, que os livros são realmente interessantes. As respostas às perguntas são extremamente inteligentes. Mas daí a afirmar que são de Deus, aí fica meio difícil de eu, particularmente, acreditar. Fica muito difícil. Tá. Agora, quem foi que disse que... porque dá a entender que o livro é psicografado, né? Ditado, aliás. O livro é ditado. Né? Ele faz a pergunta e essa entidade que ele chamou de Deus, ele responde às perguntas. Bom, quem foi que disse que essa entidade era Deus? Foi a própria entidade ou foi o autor da obra? Eu estou falando do autor encarnado. Tá? Quem foi que disse? Aí fica a minha dúvida. Porque pode até ser que a entidade tenha dito que ele era Deus, que eu acho muito estranho. Mas é mais provável que o autor
o autor encarnado, estou falando do autor encarnado, ele tenha dito que a entidade era Deus. Tá. Até porque existe muita gente hoje em dia que diz que falou diretamente com Deus, que Deus se manifestou para ele, e Deus disse que ele deveria fazer isso, aquilo outro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E que a gente vê muito por aí. Ora, se até aqui, em pleno século XXI, muita gente acredita que fala com Deus, e muita gente acredita que essa pessoa está falando com Deus, imagina quando está na Bíblia dizendo que é Deus que está falando determinada coisa, isso, aquilo. O amigo, até hoje, tem gente que acredita que Moisés falava diretamente com Deus. Até hoje. Aliás, os católicos acreditam. E os evangélicos também. Agora, Hebreus também. Os hebreus. Agora, quer ver uma coisa interessante? Quem era maior? Aliás, quem é maior? Jesus ou Moisés? Com certeza Jesus. Com certeza Jesus. Ora, não existe, olha só, não existe no Novo Testamento nenhuma passagem em que Jesus fala diretamente com Deus. Já que ele tinha pleno direito de fazer isso, porque ele era filho. O filho mais evoluído de todos. E ele dizia, eu estou aqui para cumprir a vontade daquele que me enviou. Mas ele nunca disse, nem está lá no Novo Testamento, que Jesus falou tete a tete com Deus. Jesus falava com Deus, sim, através de quê? Da oração. Agora, por isso é que eu aqui particularmente, não acredito que Deus falava tete a tete com Deus. Aliás, que Moisés falava tete a tete com Deus e que nem as pessoas que hoje falam que falaram diretamente com Deus, falam com ele. Não acredito. E aí, como eu falei lá no início da nossa conversa, nós somos credos demais. Se o fulano disse que falou com uma pedra, falou com um pedaço de pau, falou com uma folha, uma árvore, e o pessoal acredita, imagina se disser que falou com Deus. Aí, não, tem que acreditar que o cara realmente falou com Deus. E confusões acontecem, meus amigos, desde a Bíblia do Antigo Testamento, isso vem de lá até aqui, e ninguém consegue mudar isso. Sabe por quê? Porque tem gente que não para raciocinar, não para pensar. Bom, mas peraí, isso realmente acontece? Não. Apenas aceita e não questiona. Isso não questiona. Aí a igreja diz, não, tem coisa que não pode ser questionada. A palavra de Deus não pode ser questionada. A Bíblia não pode ser questionada. E quem foi que disse isso? Onde é que está escrito isso? Em que lugar está escrito isso? Na Bíblia? Eles encontram passagem na Bíblia que e a palavra de Deus não pode ser questionada ou coisa parecida. Mas será? Muito bem. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Não, eu acho, para mim, está satisfeito a explicação dada pelo querido irmão. Muito bem. Então, sendo assim, nós vamos ficar para a próxima reunião, o item a partir do número 5, das nossas reflexões. Página 125, item 5. Página 125, item 5. Muito bem. Alguém fazer a prece de encerramento? Por favor. Olá, minha amiga Leda. Já estou de olho fechado. Né? Oi? Ele já está de olho fechado. Já estou também, Leda, de olho fechado. Tá bom. Então vamos fechar os nossos olhos.
mentalizar o nosso Senhor Jesus Cristo para agradecer a reunião de hoje. Obrigado, Senhor Deus, por todas as graças que nos foram enviadas neste momento de prece, em que nossos espíritos entraram em comunhão com você. Obrigado, Mestre Jesus, pelos teus mensageiros de luz, que nos enviaste para nos socorrer os males e nos orientar no nosso caminho. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos ensinado que, através da prece, recebemos o alimento necessário para a nossa sobrevivência espiritual e, com a ajuda recebida, poderemos chegar ao Pai pelo único caminho da salvação, que é o Cristo. Obrigado, Jesus, aos irmãos de luz, guias e protetores. Nossos agradecimentos por todo o bem que nos fizeram. E que o Senhor Jesus Cristo nos ilumine cada vez mais. E juntos, um dia reunidos na glória de Deus Pai, rendemos os desejos de louvor ao nosso Senhor Jesus, que tanto tem feito por nós. Graças a Deus. Que assim seja. Então, pessoal, boa noite. Beleza, até o próximo sábado. Até o sábado estaremos lá, na nossa Isso. reunião. Ô, Rubens, Valeu. Diga. eu vou passar uma mensagem no celular, tu lê e depois tu me responde. Ok.